Jesus. É como estamos, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, leia o verso que é base, tema, versículo de número 2, logo depois os irmãos podem tomar seus lugares, vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Tá bom o ambiente? Glória a Deus. Aleluia. Tá gostoso, música de qualidade, espaço bom, gente jovem, cheio de saúde. Só pode terminar com muito glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Tem como ser diferente. Você encontrou, amém? Diz assim, ó: ouvi, Senhor, a tua palavra é terrível. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Todos aqui sabem o tema do evento? Aqui? Amém. Está ali? Vamos lá. Tem como colocar ali o tema para nós três ler? Se não tem, vamos na voz mesmo. 1, 2, 3. Arrependimento para o real avivamento. Mais uma vez. Arrependimento para o real avivamento. Senta, por gentileza. Muito obrigado. Um abraço para o Sérgio, aqui, nosso templo central. Estamos lá fazendo a obra de Deus e sabendo também que vocês estão aqui seguindo fazendo a obra de Deus. Os dirigentes da congregação, Deus abençoe a liderança. Amanhã a gente agradece de forma pormenorizada, tá bom? Ao líder, primeiro, segundo, enfim, a toda a igreja. Vamos ganhar tempo para logo depois aqui, uns minutos de reflexão, a gente chamar essa banda aí para nos ajudar aqui no término dessa noite. Falar sobre o profeta Abacuque é algo muito especial, tendo em vista de que, além de ser um dos 8 profetas da Bíblia Sagrada, que fazem parte dos profetas menores, ele é um profeta que, além de trazer a mensagem dos oráculos de Deus, ele é um profeta que mistura cântico, adoração, as revelações que ele traz da parte de Deus. Ele é um profeta que se identifica com algumas coisas que alguns profetas da Bíblia não se identificam. Por exemplo, ele é um profeta que agrega muito sentimento a tudo aquilo que ele transmite ao povo. Sendo assim, a maioria ou boa parte dos congressos e eventos do Brasil e do mundo escolhe esse capítulo de número 3, porque é um capítulo que tem muito sentimento misturado à mensagem de Deus para o seu povo. Ele viveu em um período difícil, jovens. Talvez você não conheça a história de Abacuque, mas a Bíblia diz que ele não teve vida fácil. Ele viveu em um período com muita adversidade. E o período de vida dele tem uma transição de ideia parecida com a nossa, em contexto diferente, mas a mensagem de destruição bem parecida. No seu tempo, o país que ele morava estava ameaçado por forças inimigas. E nesse período de ameaça e de real destruição, Deus então desperta esse moço, esse jovem homem, para ser a voz de Deus naquele tempo e naquela situação. Abacuque, ele se identifica tanto com aquela realidade que o seu nome tem tudo a ver com a situação daquele momento. Seu nome significa aquele que abraça,
aquele que se prende àquela causa. E apesar de todas as dificuldades e oposições do seu tempo, ele não está disposto a largar a missão. Ele sente que a missão é nobre. Ele sente que o tempo é difícil. Mas a responsabilidade que é lhe dada por Deus, ele não está disposto a abrir mão por nada. Tudo começou quando ele não conseguia entender o contexto da sua época. E a história diz que ele, olhando para aquele contexto de caos, de contrariedade, as leis de Deus, ele procura conversar com Deus e saber o que é que está acontecendo. Se Deus perdeu o controle da situação, se haverá uma mudança com relação àquela situação que ele vê diante dos seus olhos, ou se, melhor dizendo, se há alguma coisa que ele pode fazer diante de toda aquela situação de caos. A história nos diz que o caos vindo naquela época, a nação de Israel, não tem nada a ver com a vida de Abacuque. O seu contexto de vida não é um contexto que se deveria recair juízo. Ele é uma pessoa de caráter ilibado, ele é uma pessoa de conduta confiável, ele é um homem de boa representação na sociedade, ele é um servo fiel de Deus, ele é um homem que se identifica com os mandamentos de Deus. Mas apesar de todas essas qualidades que ele possuía, ele estava vivendo num mundo conturbado. Ele estava vivendo numa cidade e no meio de um povo que havia se afastado um pouco das leis e dos mandamentos de Deus. Então Deus olha para Abacuque e vê nele a capacidade de alguém que está disposto a se abraçar com aquela causa, de se prender com um peso que na verdade ele deveria passar para as costas do outro. Aquele peso de responsabilidade não deveria ser seu. Mas ao invés de ficar discutindo de quem é a culpa, por que é que tudo aquilo está acontecendo, Abacuque faz diferente. Ele se abraça com a missão e então vai surgir esse livro belo, maravilhoso, que faz parte dos 8 profetas menores da Bíblia Sagrada e que traz essa mensagem e deu a possibilidade dos jovens do Junquiá, do grupo Shalom, estar usando esse texto aqui essa noite para colocar no seu congresso e no seu evento. Além de todas essas características, a história de Abacuque mostra que o povo tem uma facilidade incrível de sair do momento de êxtase espiritual e logo depois de alguns momentos se esquecer de tudo que Deus havia feito alguns meses antes. Olha só, ele faz parte do contexto do governo do rei Josias. E se você lê a Bíblia e acompanha a Bíblia, principalmente o livro das Crônicas e o livro dos Reis, você vai descobrir que o jovenzinho rei Josias, que se tornou um grande homem, foi um dos maiores instrumentos de Deus para trazer avivamento à nação de Israel. Ele restabeleceu a Páscoa, ele restabeleceu a purificação do santuário, ele restabeleceu a ordem litúrgica dos cultos e do templo, que já havia alguns anos fechado. E Israel está vivendo justamente nesse período aqui, essa transição, esse período em que a nação vai sair do êxtase e vai entrar em um isolamento, ou um distanciamento, vamos assim dizer, das coisas e do mandamento do Senhor. É por isso que Abacuque é o personagem do capítulo 1, que está totalmente inconformado. Ele não consegue entender como que o jovem de domingo, que profetiza, fala língua estranha, dá uma rodopiada, é o pregador da noite,
na segunda-feira, ele está tão distante de Deus. Na terça-feira, ele já não tem mais desejo das leis e dos mandamentos de Deus. Ele entra em conflito, ele entra em paradoxo, e ele começa a indagar. Deve estar havendo alguma coisa de errado. Deus, será que há alguma coisa que o Senhor deseja fazer? E Deus então se revela a ele e diz a ele: olha, eu tenho uma notícia para te dar. Muitas coisas não vão mudar, mas se você desejar experimentar aquilo que eu tenho para a sua vida, todo esse caos, todo esse esfriamento, toda essa contrariedade não vai apagar e não vai inibir aquilo que eu tenho para dar a você e para fazer através do seu ministério profético nessa nação. Eles não vão ser transformados rapidamente, mas isso não quer dizer que você não será o meu instrumento para trazer conforto, para trazer alento e para trazer transformação na vida de muitas pessoas do seu contexto de existência. E Abacuque então entende que todas aquelas adversidades fazem parte do processo de Deus para trazer o povo de volta para si. Nós temos uma ideia de que às vezes para Deus trazer a gente para um avivamento, Deus tem que vir às vezes com o êxtase do seu poder e de forma rápida e momentânea transformar todos nós e fazer com que nós rapidamente recebemos esse impacto. Só que quando a gente olha para esse livro, a gente vai aprender que avivamento e transformação é uma coisa que requer muito cuidado. Então ela não pode ser trabalhada de forma muito rápida. Ela tem que ser trabalhada de forma contínua e duradoura, porque ela vai mudar o caráter do indivíduo de tal forma que esse indivíduo nunca mais vai ter de desejo de viver uma vida distante de Deus, de viver uma vida longe da manifestação da glória de Deus. O jovem que veio ontem, que recebe o impacto do Evangelho hoje, e que ao longo dos dias ele vai sendo aprimorado na congregação e ao ensino da palavra, ele é o tipo do jovem que não quer mais voltar para o tráfico, ele não quer mais voltar para o comando, ele não quer mais voltar para a prostituição, ele não quer mais voltar para a imoralidade, porque o Evangelho foi esculpindo o caráter de Cristo na sua vida de tal forma que ele chegou à conclusão: aleluia, muitas coisas lá fora não vão mudar, muitas coisas lá fora eu não tenho condição de mudar, mas haverá coisas lá fora que eu poderei transformar através do Evangelho. Há vidas lá fora, nesse contexto de profanação, que serão impactados pelo meu chamado e pelo Evangelho que Jesus dispõe da minha boca. Então, ao invés de eu ficar indagando quando é que as coisas vão mudar, eu abraço-me com a missão e vou em direção àquilo que Deus reservou e me chamou para fazer nessa terra. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que Abacuque entende, no capítulo 1, de que Deus não vai mudar muitas coisas agora, no seu contexto profético, mas no contexto futuro. As palavras saídas da sua boca, elas vão impactar os corações dos judeus. E pasmem os irmãos, não é dos judeus que estão na nação, não é dos judeus que estão em Israel, não é os judeus que precisavam ser impactados naquele primeiro momento. É justamente os judeus que vão estar 70 anos depois vivendo no cativeiro babilônico. Esse livro será escrito, esse livro foi selado, e 70 anos depois os judeus estão lendo esse livro e estão vendo que, embora sofreram alguns embates, embora sofreram algumas oposições, embora sofreram algumas contrariedades do seu momento, existia uma promessa de restauração
por parte de Deus, garantida através da vida do profeta Abacuque. Então Abacuque diz para a gente que se eu estou arrependido e já acertei os meus ponteiros, eu não tenho que ficar aqui calculando qual será o efeito de alguma atitude que eu tomei errada. Se eu já recebi o perdão do Senhor, se Ele já reconheceu a minha petição de perdão, eu preciso entender que ao invés de eu ficar em 2021 tentando entender o paradoxo do esfriamento espiritual que está sobre várias partes do mundo, eu devo fazer o que Abacuque fez no capítulo 3. Deus então ouve a sua lamúria e diz para ele: você quer entender o que está acontecendo? Você quer entender o que eu te chamei para fazer? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que eu preciso mudar você de posição. Quando a gente crê no arrependimento, para que haja em nós um genuíno avivamento, é sinal que a gente está acreditando que Deus está disposto, através do nosso arrependimento, nos mudar de posição. Arrependimento é isso, é metanoia, é mudança de mente, é mudança de comportamento, é mudança de atitudes. Deus está dizendo para Abacuque: se você se arrepender, não precisa a nação se arrepender agora, era o meu desejo, por isso eu te levantei como profeta. Mas se eles não se arrependerem, Abacuque, arrependa-se você, mude a sua mente, entenda o que eu desejo fazer, então eu vou poder levar você a uma posição que você vai entender como eu vou trabalhar nesses últimos dias. Quando Abacuque entende essa mudança e essa separação de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que Deus coloca ele em uma torre, em um lugar assentado, para que ele possa visualizar bem tudo aquilo que Deus faria nesses últimos dias. Sabe qual é a diferença de mim? Sabe qual é a nossa diferença? Para muitos aí fora, para muitos que têm até ouvido a palavra de Deus e não têm tomado nenhuma atitude, jovem, é que eles até desejam entender e fazer parte do grupo que são chamados para impactar a sociedade, para fazer algo diferente, mas muitos deles não estão dispostos a se assentar no lugar que Deus deseja que ele se assente, porque Deus não chama Abacuque e diz a ele: escolhe um lugar aí e se assenta em qualquer lugar, e eu mostrarei a você o que eu vou fazer nesses últimos dias. Não é assim que está escrito na Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus mandou Abacuque que assentasse em uma torre de vigia, a torre que existia na cidade de Jerusalém, aonde os espias de guerra conseguiam avaliar a distância que os inimigos estavam se aproximando, para então começar a tentar atacar e destruir a sua nação. Deus estava mandando Abacuque se assentar sobre aquela torre, para que ele pudesse ter uma visão mais ampla. Eu vim aqui dizer ao grupo de jovens Shalom, da congregação do Juquiá, essa noite é um convite memorado do Cristo da cruz, e Ele convida vocês a se assentar, mas não é para se assentar em qualquer lugar, não é para sentar-se diante da tela de um computador, não é para se assentar no sofá da sala com o smartphone na mão, não é para se assentar diante de uma grande tela e ficar acompanhando os acontecimentos desses últimos dias. Não, a vocação de Deus, o desejo de Deus, a chamada de Deus, o convite de Deus, o apontamento de Deus é convocar vocês e todos nós aqui essa noite a se assentar com Cristo, aleluia, nas regiões celestiais, porque assentado com Cristo nas regiões celestiais, nós estamos em total apoio de arrependimento confesso. Logo o diabo não poderá te acusar, logo as adversidades não poderão te bloquear, logo todas as situações adversas não poderão bloquear e inibir aquilo que Deus tem para você, porque essa é a posição
daqueles que estão assentados e desejam ver de fato aquilo que Deus nos chamou para entender e nos confiou para comunicar essa sociedade nesses últimos dias. Quando o Abacuque se assenta naquele morro e coloca naquela torre e coloca uma plaquinha dizendo: olha, todos vão conseguir ver o que Deus vai fazer nesses últimos dias. A igreja, a congregação, eu e você essa noite, precisamos ficar assentados em Cristo e não nos preocupar de forma a ficar estranho com tudo que está acontecendo à nossa volta. Não, nós sabemos de fato pela Bíblia, pela palavra, que tudo que está acontecendo à nossa volta é sinal, pastor Jonas, do cumprimento da palavra de Deus. Então nessa noite, se você está sentado em Cristo, numa posição de conforto, e embaixo de você existe esse livro escrito como sinal de cumprimento da palavra e das promessas de Deus, você não deveria estar olhando para mim com essa cara aí de assustado, não. Você deveria estar no mínimo essa noite rasgando o teu coração e dando glória a Deus, porque você está em uma posição especial essa noite. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus essa noite? Quando ele entende isso, então ele voa para o capítulo 3 e ele percebe: olha, eu já falei o que tinha que falar, eu já vi o que Deus queria que eu visse, agora eu só posso fazer uma coisa: eu só posso adorar a Deus. Essa noite Deus está dizendo: você já viu quem deveria ver, os que deveriam estar no culto é esses aí, os que vão vir amanhã é amanhã, mas você já viu quem deveria ver, você já entendeu o que Deus quer falar, aleluia, te convocando para sentar em Cristo e impactar através da sua juventude e da sua chamada. Então essa noite você deveria se desarmar, porque é estranho, irmão. Eu estava vendo o grupo aqui cantar, eles entusiasmados, eles são verdadeiros adoradores, e na verdade quem deveria estar manifestando aquilo é a igreja. Sabe por quê? Porque vocês não têm isso todo dia. Eu sei que aqui tem um grupo de moços e de moças abençoados quando eu vim aqui louvando a Deus, mas eles já estão na estrada há algum tempo, eles estão já trabalhando de forma aperfeiçoada para o Senhor há algum tempo. Era para a igreja, na hora que eles estavam cantando, com todo respeito, era para estar tomada de glória a Deus e de aleluia. Sabe por quê? Porque você, quando vem ao culto, você precisa entender a dinâmica do culto. Qual é a dinâmica? A dinâmica é você falar com Deus, aleluia. Depois é Deus falar com você, como está falando através da palavra, e depois você se desarmar de todos e de todos, e você somente com Ele o adorar e glorificá-lo nessa noite. Quando Abacuque entende, aleluia, que ele foi chamado para profetizar e também foi chamado para adorar, ele vai para o capítulo 3. E no capítulo 3 eu marquei algumas coisas aqui para nós encerrar essa noite. Vamos lá. A primeira coisa, aleluia, que eu devo adorar a Deus. Sabe por quê? Porque ele não muda. Abacuque entendeu. Os assírios vão vir, os babilônicos, melhor dizendo, vão vir, vão destruir a nação, vão levar o povo cativo. Deus vai trazer o povo de volta. Muita gente infelizmente vai morrer, mas Deus vai prevalecer como remanescente fiel. Isso tudo vai acontecer, mas isso não vai mudar o caráter, o poder e a autoridade de Deus. Isso não vai mudar Deus. Eu vou poder estar, ou seja, vivendo uma época de caos, mas Deus vai ser o mesmo do tempo de bonança. O mesmo Jesus da multiplicação do pão é o mesmo Jesus do barco quando está em tempestade. É que às vezes o relacionamento não é auto-identificado, e aí você fica no tempo da tribulação indagando: quem é este, quem é este, quem é este? E ele não responde a tua pergunta. Ele simplesmente se levanta, acalma as coisas na tua vida, e você entende que a trajetória que ele tem para com você
vai chegar exatamente no lugar que Ele separou para você. Quando Abacuque fixa os olhos em Deus, ele sai do âmbito de alguém que fica muito ligado nos acontecimentos do momento e começa a olhar para o futuro. E qual o futuro? Não é o mero futuro de ter a nação restaurada, mas o futuro de um dia ele poder ver esse Deus face a face, de poder estar com esse Deus face a face, de poder contemplar como Ele é. Porque agora Abacuque está sentado em uma torre, né? E está vindo Deus vindo sobre as montanhas. Ele diz que Deus é tão poderoso que Ele vem saltando as montanhas, e quando ele olha para a mão de Deus, ele vê que a mão de Deus é tão grande que é como se ela cobrisse o sol. Tenta fazer isso com uma luz, enfia a mão em frente a uma lâmpada, uma luz, e pede para alguém olhar que dos teus dedos vai sair raios. E Abacuque vê a grandiosidade desse Deus tamanha, que ele diz que a sua mão vem adiante e ela cobre o céu, e ele vê raios saindo da sua mão, como se fossem flechas de Deus para cumprir missões, para cumprir propósito e para cumprir o agir de Deus. Sabe o que Abacuque está dizendo para mim? A pandemia está aí, e como disse o pastor setorial de vocês, infelizmente muitos irmãos já estão com o Senhor, e nós não queríamos que ninguém se perdesse, sendo cristão ou não sendo, porque a gente, como igreja do Senhor, ama todos e valoriza a vida de todos, é um dom de Deus. Mas nós temos que entender que todo esse caos não mudou Deus. Ele é o mesmo Deus de quando Jupiá não usava máscara, de quando não tinha essas fitas amarelas e pretas no banco. Ele é o mesmo, e se Ele é o mesmo aqui essa noite não pode haver silêncio em você, tem que haver em sua boca, em seu coração, um sentimento de adorador. E se os adoradores já chegaram, manifesta isso essa noite, aleluia! Aleluia! Ele não muda. É palavra, meu Ele não muda. Ezequiel viu Deus sentado num trono, num carro, tinha rodas e girava, a roda na mesma posição, mas se movimentava de todos os lados. Ele viu a glória de Deus. Daniel viu a glória de Deus. Isaías viu a glória de Deus. Passou-se 690 anos, vamos botar mais ou menos, depois dessa visão de Abacuque e da visão de João na ilha de Pátimo. E João vê o Senhor da mesma forma que Abacuque vê. Isso significa que se eu vim no culto hoje, eu vou ver o Senhor da mesma forma que eu vi na outra reunião. O meu rosto você não vai ver da mesma forma, porque o tempo vai passando, a gente vai mudando e vai envelhecendo. Deus está dizendo essa noite que talvez você mudou algumas coisas, talvez nós mudamos alguma coisa, talvez a sociedade mudou algumas coisas, mas Ele permanece o mesmo. Se Ele permanece o mesmo, significa que o seu poder está do mesmo tamanho, significa que o seu nome é fiel e verdadeiro, significa que a sua glória é comunicável, significa que Ele é um Deus que salva, significa que Ele é um Deus que batiza, significa que Ele é um Deus que liberta, significa que Ele faz milagre, significa que Ele está andando no meio da sua igreja essa noite, significa que você está aqui e está sendo visto por Ele. E o meu desejo é que você vê um Cristo que vem movimentando em seu lugar, em seu favor, em sua direção, porque todos os autores que eu citei aqui não viram Cristo parado, não, eles viram Cristo em movimento. Deus está dizendo à igreja essa noite, ao grupo de jovens Shalom, Deus está vindo em movimento ao congresso, Deus está vindo em movimento a esse evento, porque Deus sabe o esforço que vocês fizeram para esse evento acontecer, e Deus não está parado num trono, não. Deus essa noite se movimenta em direção a essa casa, e se você está sentindo Ele aqui essa noite, Deus dá, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Se Ele não muda, significa que
que a minha salvação é garantida. Porque se Deus mudasse, vocês teriam que atualizar louvor direto, mudar a letra. Vocês não atualizam. Vocês não atualizam canções novas. Mas canções que se cantavam em nos anos 90, se vocês usarem, a letra será a mesma. Porque ao Deus que se louvava pela salvação no passado, é o mesmo Deus que se deve louvar pela salvação no presente. Aleluia! Glória a Deus! Aí Abacuque está dizendo assim: epa, se Deus foi lá no Egito, arrancou o povo de lá com pragas, com sinais e prodígios, e trouxe o povo e colocou nessa terra, os caldeus vão vir. Haverá dificuldade, haverá luta, mas haverá muita salvação de Deus. Glória a Deus! Deus essa noite está dizendo a você que a salvação que foi prometida a você, a sua casa, a sua parentela, ela continua fiel, garantida por esse mesmo Deus. Você não pode qualificar a salvação pelas circunstâncias que vive o mundo, porque senão você mensura a ação da salvação decorrente dos acontecimentos sobre essa terra. Não! A salvação é garantida. Aí Abacuque diz: se a salvação é garantida, eu olho para o celeiro, não tem comida. Deus tremendo, aleluia. Eu olho para o curral, não tem boi. Eu olho para os recursos, não tenho nenhum. O que vou fazer? Chorar? O que vou fazer? Reclamar? O que vou fazer em 2021? Murmurar? Não. Aleluia! Aleluia! Eu vou me alegrar no Senhor. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque ele entende que o que há de mais valor nessa terra ele já tinha. Se alegrar com a salvação. É por isso que o ladrão da cruz não tem tréplica. Tá lá o show, né? Aleluia! Jesus olha para ele e diz assim, ó: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você não vê ele levantando a cabeça e dizendo assim: Shalom, paz, obrigado. Aleluia! Ele simplesmente entende que Deus trocou a pena de morte dele pela vida eterna. Glória a Deus! A morte lhe é fator do momento, mas a salvação é uma promessa do futuro. Eu não sei se ele chorou, porque os escritores não relataram, porque a figura mais importante é a do centro, Jesus. Mas eu penso, pastor, que por dentro, antes dele dar os últimos fôlegos de vida, porque a história diz que eles tiveram as suas pernas quebradas, porque eles ainda não estavam mortos, e Jesus era o único que havia morrido antes de dar o horário de se descer da cruz. Não sei. Eu só sei que a resposta da salvação foi tão satisfatória que a sua alma se encheu de confiança. Glória a Deus! Talvez essa noite você está vendo a invasão chegar, você está vendo o sofrimento bater na porta, você está vendo as adversidades chegar, e Deus está dizendo: olha onde é que eu te coloquei, olha onde você está sentado, Aleluia! olha a visão que eu estou lhe dando.
E você está numa posição diferenciada. Então essa noite você não deveria estar indagando a Deus resposta, porque você sabe que Ele virá em seu favor e agirá para a sua vida, para a glória do seu nome. Essa noite você deveria estar se alegrando pela sua salvação, porque a salvação foi lhe dada, e se ela foi lhe dada, significa que há uma garantia dada por Deus das demais coisas serem concretizadas na sua vida e na sua trajetória. Essa noite era para você ter em mente isso. Eu não possuo o carro que gostaria de possuir, eu ainda não tenho a casa que gostaria de ter, eu ainda não tenho a faculdade que gostaria de ter, eu ainda não tenho o casamento que gostaria de ter, eu ainda não tenho os filhos que gostaria de ter, eu ainda não tenho a salvação do meu marido como gostaria de ter, eu ainda não tenho a melhor vaga naquela empresa, mas eu já tenho o Senhor, eu já tenho o Senhor, e se eu já tenho o Senhor, a minha alegria deveria ser plena essa noite. Essa noite Deus está te confrontando a se alegrar. Aleluia. Uma salvação. Glória a Deus. Aleluia. Porque se você não se alegrar com a salvação, Aleluia. ficará difícil você entender o que Deus vai fazer nesses últimos dias. Aleluia. Ele não muda no meio do caos. É verdade. Eu adoro Aleluia. pela minha salvação. Glória a Deus. E para nós encerrar, aleluia, olha o que eu anotei aqui. A força do Senhor, ela nunca termina. Eu estava dizendo para Abacuque, você vai ficar velho, você vai morrer, e vão lembrar de você como profeta. Mas o que eu dei a você a escrever, isso vai partir do teu tempo e vai avançar em direção ao futuro. Aleluia. E os reinos da terra farão oposição à minha palavra. Tentarão de tudo para impedir a minha palavra. É forte, meu Pai. Mas a minha força ela não termina. Glória a Deus. Porque a força de Deus não é uma força que teve início. Tudo que tem início termina. Mas Deus não é um ser que tem início. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. Ou seja, é como se fosse uma coisa circular que se une. Você não vai conseguir achar um ponto de partida, porque Ele existe por si mesmo. Ele é Deus por excelência. E Deus está dizendo a você, talvez o que Ele te disse foi quando você era bem jovem, quando você tinha bastante vigor, e você está pensando, o tempo passou, e eu acho que aquilo que Deus falou não vai se cumprir. Aí Deus está dizendo a você, pela sua